Agora, qual que é o processo de decisões que as pessoas tomam e qual é o processo de mudança? Normalmente a pessoa tem um sentimento problema, né? Sentimento problemático. Por causa desse sentimento problemático, ela tem ações problemáticas. Por causa dessas ações problemáticas, ela vai ter pensamentos problemáticos. Então, se eu colocar aqui, eu colocaria nessa ordem, sentimento, vou pôr problemático, né? Se ela está sentindo algo, ela vai acabar tendo ou várias, né, ações problemáticas. Diante de várias atitudes problemáticas, você espera alguns sentimentos saudáveis? Claro que não, né? Vai ter o quê? Pensamentos problemáticos. A pessoa vai encher a mente dela com pensamentos para justificar as ações, né, que foram tomadas mediante sentimentos problemáticos. Certo? Basicamente é isso. Então, se você quer ajudar essa pessoa a sair dessa situação, ela está nessa situação. Sentimento doentio, que leva uma ação doentia, que leva pensamentos de justificação por causa das ações. Né? O cara sente que a mulher é posse dele, né? É propriedade dele. Aí ele começa a sentir um monte de coisa. Ela termina o relacionamento, ele vai ter uma ação problemático. Vai lá e mata a mulher. Depois justifica. Matei por amor. Não é nem por amor, né? Ele não matou por amor. Ele matou porque tinha a ideia que aquela mulher pertencia a ele. Posse. Que ele era senhor dela. E ela é uma escrava dele. Aí fala o quê? Matei por amor. Não é amor. Você merece ser morto por amor. Né? Se estiver. Então, como que você vai ajudar essa pessoa? Irmão, tudo começa na mente. Pensamentos bíblicos, eu vou chamar de pensamentos bíblicos, você nem precisa usar esse termo e nem falar com a pessoa. Às vezes a pessoa é ateu. Não adianta você falar da Bíblia. Mas você pode levar ela a ter pensamentos bíblicos, mesmo ela não acreditando na Bíblia. Pode ou não pode? Pode. Né? Então, vamos mudar a forma de pensar. Você está dizendo que ninguém gosta de você. Só como exemplo. Sentimento, ninguém gosta de mim. Ação, isolamento. Eu me isolo. E aí, para justificar, eu falo, ninguém liga para mim. Aí eu fico pensando, você viu, fulano passou por mim, nem me cumprimentou. Ciclana fala com todo mundo, mas não fala comigo. Para justificar. Então, como é que eu vou mudar isso? Tendo pensamentos? Não, irmã. Ou irmão, né? Não importa. Ou amigo. Sabe por que as pessoas te evitam? Não. Porque ninguém gosta de ficar próximo de uma pessoa que só sabe falar de coisas ruins. E só sai coisa ruim da sua boca. Não está na hora de você pensar em falar coisas boas. Olha que dia lindo. Né? Tem pessoas que é extremamente negativo. Nós tínhamos uma irmã aqui, um irmão também, eles eram extremamente negativos. Mas você falava assim, vamos fazer um piquenique no final de semana? Não, vai chover. Como assim vai chover? Aí daí se chover? A gente molha, qual que é o problema? Mas a pessoa era tão negativa que não saiu uma palavra, nenhuma, de coisas boas que estavam acontecendo na vida dela, ou na família, ou da igreja, ou do mundo. Né? Então, ajuda a pessoa a ter pensamentos bons, né? Pensamentos que possam ajudá-la no tratamento. Se ela tem pensamentos bons, ela vai ter ações boas. E se ela tiver ações boas, ela vai ter o quê? Sentimentos bons. Só que nós estamos invertendo a coisa. Nós estamos sentindo, agindo, depois justificando. Em vez de pensar primeiro,
agir depois para ter sentimentos saudáveis depois. Deu para entender? Mas nós vamos ensinar, ó. Quer ver como é que é fácil? Aqui, ó. A pessoa tem sentimentos ruins, ela só fala de coisa ruim. Por isso que ela está tendo pensamentos negativos, ó. Por que a pessoa só fala de coisa ruim, pensamentos ruins, tudo está ruim? E aí ela tem um monte de atitude, ela está justificando as ações dela, porque o sentimento dela é ruim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ajudá-la a ter pensamentos bons. Eu pus bíblicos aqui, porque a nossa base é a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala o quê? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo, ou seja, pega Filipenses 4, eu acho ou tenho certeza? Verso 8, Filipenses 4, verso 8, que diz, tudo que é puro, justo, santo, verdadeiro, honesto, ocupe a sua mente. Então, o irmão só fica vendo aqueles reportagens, né, de desastre, de morte, de assalto, de violência e tal. Opa, ô irmão, você não vai conseguir ter pensamentos bons enchendo a sua mente, né, com tragédias, com notícias ruins e tal. Não está na hora de você repensar, né, os filmes que você ouve, os jornais que você assiste. Você chama ele para... Você não o proíbe ele de ver. Você não toma uma decisão por ele. Mas não está na hora de você repensar, né? Então, ó, nós temos a receita de Deus. Tudo que é bom. Não tem nada bom na sua vida. A pessoa só fala coisa ruim. Você está lá. Aí na hora do almoço, ô irmão, olha, esse feijão aqui, ó, bom, dá de Deus, mas está salgado. Então vamos pôr um pouquinho de água e tirar o sal dele? Você põe. Vamos tirar o sal dele, vamos pôr mais água aqui. Está aguado. Vamos pôr um pouquinho de farinha, vamos engrossar esse negócio aí. Você tem que ser positivo, né? Aí a pessoa começar a ter atitudes boas, meu irmão, ela vive o paraíso aqui na terra. Mas se ela tem sentimentos negativos, ações negativas, pensamentos negativos, ela vai ter um inferno aqui na terra. Então, como? Te dar algumas sugestões. Comece sempre orando com a pessoa e falando das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Já vai ajudar ela a ver que você toca uma música diferente. Deus, obrigado pelo dia, o sol está lindo. Obrigado porque eu estou aqui na casa da irmã, do irmão. O Senhor tem sido tão bondoso para com a minha casa. Peço que o Senhor seja bondoso com a casa do irmão. Ou seja, comece uma oração dando graças. Isso já vai ajudar a pessoa a começar a mudar. Vai levar tempo, tá, irmão? A gente precisa lembrar, entre a promessa e a concretização, tem quantos anos? 2000. Então, se eu sei que eu preciso de tempo, eu também não vou mudar essa irmã, ou esse irmão, ou essa pessoa da noite para o dia, porque não adianta, não funciona. Mas se eu perseverar naqueles 2000 anos, eu vou ver a concretização da promessa. Então, outra coisa, não assuma o problema dela. O irmão aqui está citando uma situação que está vivendo, né? Pedindo como ajudar. Então, primeiro, ações de graça. Segundo, o problema é da irmã, não é seu. Então, não assuma os problemas dela. Não assuma. Por quê? Se você assumir, você vira o Deus dela. E se você é o Deus dela, o evangelho não vai resplandecer na vida dela. Então, não assuma a responsabilidade dela. É dela. Segundo, né? Tenta fazer um diagnóstico, a gente sabe que a gente não é médico, mas tenta fazer um levantamento, por que ela é assim? Como é que foi sua infância? Né? Quais são os problemas que você teve que superar para chegar onde você chegou hoje? Como é que eram seus pais com você? Como que eram suas amigas? Ou seja, faça um levantamento, vou usar um termo técnico, um diagnóstico, a idade dela, como é que foi o casamento, como é que foi o lar, como foi a fase infantil dela, né? Tenta construir um histórico do problema da pessoa.
Pode ser mentalmente, eu peço para evitar escrever em papel, porque alguém pode pegar aquilo, distorcer suas palavras, mas pelo menos mentalmente, né? Agora, se você vai lidar semana após semana, é bom você fazer um breve relato, sem pôr o nome da pessoa, antes de voltar para a segunda visita, dá uma lida ali rapidinho, para saber o que você já falou, o que você já ouviu, né? Para você não chegar cru de novo e começar aquela ladainha toda de novo. Não, mas você já falou sobre isso, vamos para o próximo ponto. Para não ficar aquela ladainha, né? O tempo todo. E aí, veja a natureza do problema. Irmãos, tem problema que é sério. Que se a pessoa não resolver, além de destruir sua própria vida, vai destruir sua família e a sua eternidade está comprometida. Mas, irmão, tem problema que é bobagem. E, nós passamos a maior parte do nosso tempo lidando com problemas bobagem. Tem coisa que não vai fazer diferença nenhuma. Aí a gente está lá, semana após semana, falando, remoendo as mesmas coisas. Então, identifica. O problema é sério? É. Não, não é não. Beleza, mas vai tomar café com a irmã, muito melhor. Não é sério. Não vai fazer diferença nenhuma. Se ela torce para o Cruzeiro, se ela torce para o Atlético, se ela é petista, se ela é bolsonarista. Que diferença vai fazer, irmão, na minha vida, na sua vida? O que vai fazer diferença na minha vida, na sua vida, é que se nós somos de Jesus. Se nós somos de Jesus, isso faz toda a diferença. Se o partido A fala isso, se o partido B fala aquilo, se o partido A defende aquilo, se o partido defende... E daí? O que importa é que eu sou discípulo de Cristo e eu tenho obrigação para orar para que eles sejam salvos. Ponto. Mas eles vão impor isso na escola. E daí? No meu filho eles não vão impor nada, porque eu como pai vou ensinar eles. E eu vou fazer eles criar uma revolução lá na escola. E nós vamos para a cadeia junto. Porque meu filho vai levantar toda a mão, toda vez, e vai contra. Ou seja, e daí? O mundo vai ser mundo, irmão. Você vai esperar alguma coisa boa do mundo? Não. Ultimamente não está esperando nem da igreja. Quanto mais do mundo. Então não importa. O que importa é o que eu faço. O sentimento deles é ruim, as ações deles são horríveis, os pensamentos piores ainda. Mas as minhas ações não. Nem meus pensamentos. E minhas ações são justas perante o Altíssimo, a quem eu vou ter que prestar conta. E meus sentimentos são bons. E se eu tiver ir contra o Supremo Tribunal Federal do Brasil, eu vou. E se eu for sentenciado à prisão, glória a Deus, estou sofrendo por causa da justiça. Então não importa o que a professora ensina, não importa mesmo. Não importa o que eu ensino dentro de casa. O problema é que os pais estão entregando os filhos aos professores e se eximindo da sua responsabilidade de educar os filhos e colocando sobre a escola a responsabilidade. Outros colocam sobre a igreja a responsabilidade. E eles não têm responsabilidade nenhuma. Não, você é responsável pela educação do seu filho. Seu filho nasceu, é um saquinho, é macho. É macho, é macho, é macho, você é macho. O governo está mandando você esperar não sei quanto tempo para definir. Não, nasceu, deixa eu ver, é macho. Está até como homem, desde pequeno. Né? Se não tem saco roxo, é fêmea. Pronto, é menina, 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 menina. Acabou. E daí se a professora ensina diferente? Então, identifique, depois de ouvir, de escutar, identifique as opções, né, que a pessoa tem, para que ela possa, então, tomar uma decisão baseada na decisão. Outra coisa, que a turma não vai gostar muito, não, mas tem que fazer. Hora marcada. 3 horas é 3 horas. Você vai marcar a hora para fazer o encontro com a pessoa.
é de 3 às 4. É de 3 às 4. Pode ser toda semana, mas é de 3 às 4. Combine o horário, que é bom para a pessoa, que é bom para você. Se ela falar, não tenho tempo, então você fala, então você não quer resolver seu problema. Eu não vou vir aqui mais. Acabou. Se você tem um problema, não tem tempo para parar, para lidar com ele, então você não quer resolver. Você quer ser vítima, coitadinha, você quer ser como aquele moço lá da passagem de Jesus, que Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? O que ele fez? Pôs a culpa num monte de gente, né? Ó, Senhor, quando o anjo mexe, já alguém entra antes de mim. É mesmo? 58 anos? Quantos anos ele tinha? Eu não lembro. 38? Tem um 8, eu acho. 38 anos. Rapaz, se fosse eu já ficava na beira. Quando o anjo mexeu, eu já me julgava. Vai. Se eu quero ser curado, eu já entrava na piscina e ficava lá o dia inteiro. Quem sabe o anjo vem hoje? Cheguei primeiro, entrei. Se o anjo mexer a água, eu estou curado. Mas que ele pôs a culpa em alguém, né? Ou seja, ele queria viver naquele estado, porque comida de graça, não tinha que ir para a feira do desempregado de Jerusalém, não tinha que dar conta da sua vida, era coitadinho, né? Aí Jesus curou o cara, ele gostou? Se você ler o texto, você vê que ele não gostou. Porque a primeira coisa que ele faz, ele vai lá entregar Jesus para as autoridades para matar Jesus, porque era sábado. E na cabeça deles não podia fazer o bem ao sábado. O mal podia, mas o bem não. Na cabeça deles. Ele deda Jesus. 38. Então, olha, irmã, se você não tem tempo para a gente marcar uma hora, para a gente conversar, então daqui 50 anos você vai continuar com esse mesmo problema. Eu estou indo embora, que Deus te abençoe. Quando você quiser, você vem falar comigo, a gente senta, a gente conversa. Hora marcada. Número 2, lugar. É bom às vezes ter um lugar neutro. Em vez de ser na casa da pessoa, o prédio da igreja, uma praça próximo da casa da pessoa, ou seja, porque você já vai tirar a pessoa daquele ambiente estressante. Quando não for possível, tudo bem, na casa da pessoa, mas as pessoas estão acostumadas de receber. Elas só querem receber. Então, quem não quer uma pessoa 2 horas da tarde na sua casa, conversando com você, dando atenção? Todo mundo quer. Inclusive, à tarde até passa rapidinho, a pessoa nem vê. Ela quer ser tratada? Ela quer ser qualquer. Então, tá bom. Vamos marcar lá no prédio da igreja, 3 horas da tarde, quarta-feira. Beleza? Beleza. Ou vou marcar ali naquela praça, né? Ou no café aqui da padaria, sei lá. Mas tira a pessoa de casa. De alguma forma. Tira ela de casa. Inclusive na área de evangelização, na área de discipulado. Se você só vai na casa da pessoa, na casa da casa, ela nunca vai sair da casa dela para ir na sua, ela nunca vai sair da casa dela para vir no prédio, ela nunca vai sair da casa dela para encontrar com você no meio da cidade para conversar. Ela nunca, porque ela está acostumada a ficar em. Então quebra essa maldição, fazendo com que ela saia de casa. São sugestões, Evandir. Tem que praticar isso aí, ó. Começa a falar com a irmã lá, ó. Irmã, semana que vem, em vez de eu vir aqui na sua casa, você vai na minha. Pra gente conversar. Ah, não tem jeito. Então tá bom, irmã. Então semana que vem, nós não vamos poder encontrar, porque tem que ser na minha casa semana que vem. Tirar da casa dela. Quantos encontros? Quando é na área de aconselhamento, irmão. Na área de aconselhamento. No máximo 5. Você só vai continuar com a pessoa se estiver progredindo. Se não estiver adiantando nada, você está perdendo seu tempo. Né? Você vai então encaminhar aquela pessoa para um especialista, uma pessoa mais, talvez mais habilidosa para lidar com aquela situação. 5 encontros, no máximo. Na área de aconselhamento. Na área de evangelização não, né, irmão? A vida toda, né? Na área de discipulado. Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então leva tempo. Estou falando na área de aconselhamento.
Se um casal, depois de 5 semanas, não tiver nenhum progresso no relacionamento dele, e você fazendo tudo que tem que ser feito dentro do que nós estamos aprendendo, então está na hora desse casal procurar um profissional na área para tentar ajudá-lo. Você deve reconhecer que você não tem condições de ajudá-lo. Olha, irmão, depois de 5 semanas eu estou vendo que o quadro não está melhorando, então eu não tenho como continuar, não tenho condições de ajudar vocês. Vocês vão ter que procurar outras pessoas se realmente vocês querem resolver o problema. Bom, o problema nosso é que a gente pega uma situação e fica a vida toda. Agora, esses 5 encontros não é 5 semanas seguidas, né? Às vezes pode ser um tempo maior numa semana, um tempo menor na outra. Isso aí, mas o tempo precisa ser levado em consideração. Você sabe que vai começar e vai terminar. Né? Suponha que o problema é familiar. Aí você ensina para a moça que ela precisa romper os relacionamentos com os pais, porque é isso que está gerando o conflito com o marido. Né? Suponhamos que é isso o problema. Aí você vai e fala, olha, você não lembra quando você casou? Lembra o que a Bíblia diz? Lembro, a Bíblia diz isso, mas para mim é difícil. Eu entendo. Né? Você é mais apegado à sua família do que ele. Eu entendo, mas se você não deixar a sua família, os relacionamentos vão complicar. Mas mamãe vai ficar chateada, papai vai ficar chateado. Mas você não dorme com mamãe mais, né? Você não dorme mais com papai. Você dorme com o marido, então. Quem que tem que estar feliz? O marido. Aí suponhamos depois de algumas semanas, ela ainda está enfiada na casa dos pais, vai adiantar você repetir a lição? Não. Então você fala, olha, já tem 5 semanas que nós estamos conversando e você não toma uma atitude para resolver esse problema. Então você precisa praticar essa primeira lição, depois a gente volta a conversar. Pronto. Tá bom? Outra coisa importante é dever de casa. Você dá uma tarefa para a pessoa fazer. Isso vai provar se ela tem interesse em resolver aquela questão. Isso também vale para o discipulado. Você deixa capítulos da Bíblia para a pessoa ler, né? Já que a Bíblia é a palavra de Deus, você crê nisso, então lê o capítulo 2, 3, 4, vai lendo, né? Ou seja, a pessoa já vai se treinando, né? E qualquer progresso que você notar, fale. Puxa, eu estou vendo que você está com um semblante melhor hoje, parece que você está mais em paz hoje, né? Qualquer evidência de melhora, né? Aí você observa e ajuda a pessoa a perceber esses ambientes, essas situações de melhora. Guarde uma frase para você nunca mais esquecer. A vida não é justa. Ponto. Deus é justo, mas a vida não é. Então não espere justiça neste mundo. Não tem. Quais são os problemas na área de aconselhamento? Você pensa que sabe o que a pessoa está sentindo. Você pensa que sabe o que a pessoa está sentindo. Você não sabe. Você não passou por aquilo. Então como é que você sabe? Uma mãe perde a filha pequena. Aí você chega para ela, eu sei que você está sentindo. Você nem é casado. Como é que você sabe? Então, pare de achar que você sabe o que a pessoa está pensando, ou sentindo, ou sofrendo. Pare. Você não sabe. Por mais experiente que você seja, você não sabe. Por mesmo você tendo passado por uma coisa semelhante, não é igual, portanto, é diferente. Você não sabe. Então, não diga, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, sabe nada. Eu já passei por isso. É mesmo? Seu pai era fulano?
Sua mãe era assim? Não, então não sabe não. Seu pai é diferente. Sua mãe é diferente. É diferente. Vamos parar de achar que todo mundo é igual um caminhão de japonês, todo mundo é igual, né? E não é, né? Se você tirar a digital do japonês ali, é tudo diferente, né? Pare de pensar que você sabe o que a pessoa tem que fazer para resolver o problema dela. Você não sabe. Você pode, junto com a pessoa, buscar em Deus as opções que Deus dá para a pessoa poder seguir, né? Mas o fato de você acreditar que sabe o que a pessoa precisa, você vai se tornar um conselheiro ditador, né? Faça isso, não faça isso, faça aquilo, não fa... Você não sabe. Pare de acreditar que todos os problemas da vida, ou que todas as situações do mundo, da vida, têm explicação plausível. Não tem. O ser humano é complexo. Depois do pecado, piorou mais ainda. Né? Antes do pecado, gera confusão, né? O que a Eva está fazendo lá conversando com a serpente? Não devia estar namorando o marido? Ajudando ele na obra que Deus deu para ela? É a mesma coisa hoje, né? O que eu estou fazendo nesse ambiente, ou nessa situação, andando com essa pessoa? Eu devia estar aqui, né? Mesma coisa, irmão. Então, pare de acreditar que todo problema é pecado. Não é da pessoa, né? Ou que todo problema você tem que ter uma resposta intelectual, ou precisa de um profissional, ou... Não. Pare, né? Olha, isso muitos iam ficar ofendidos, viu? Mas paciência. Pare de pensar que você é a verdade para a pessoa. Você não é. Mas eu estudei, daí? Eu pesquisei, daí? E se você não pesquisou correto? Não, eu li 1000 livros, e daí? Você não é a resposta, você não tem. Deus é a resposta. A palavra dele é a resposta. Pare de colocar Deus numa forma teológica que você criou para si mesmo. Deus é maior do que a sua teologia, irmão. Muito maior. E se você acha que você já conhece tudo sobre Deus, seu Deus é muito pequeno. Né? Então, pare de engessar Deus, colocar Deus dentro dos seus parâmetros de crença. Deus é mais do que seus parâmetros de crença. Muito mais. Até porque você pode ter crenças erradas achando que estão certas. Né? Então, Deus nunca vai encaixar. Deus nunca vai encaixar nos seus preconceitos, ou na sua teologia, ou no seu pensamento acadêmico, teológico. Puxa, até gastei um pouquinho aqui agora, viu? Deu até cansaço, né? Sem dúvida, você quer ajudar, mas quando você acha essas coisas, você mais atrapalha do que ajuda. A vida não é justa. Ponto final. Não espera justiça nesse mundo, não. Não tem. Isso já acaba com a metade da sua frustração. Deus é justo, mas a vida não é justa.
Você trabalhou, você lutou, você devia estar numa situação boa agora, mas não está. Que justiça tem nessa vida? Nenhuma. Mas Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Beleza? Vamos mais uns minutinhos aqui, para você ver que quando você está aconselhando uma pessoa, vamos pensar de novo na mulher samaritana, lá em João 4, de 1 a 42, eu não vou ler a passagem, mas você pode ler, e você pode ouvir e ajudar, né, seguindo o princípio que Jesus seguiu. A Bíblia fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Interessante. Era necessário. Então, se você ler o capítulo 1, Jesus tinha 3 rotas para chegar em Jerusalém. Tinha a rota marítima, a rota das montanhas e a rota mais longa, que era passar pelas terras dos samaritanos. E a Bíblia fala, aqui em João capítulo 4, eu gosto dessa expressão, por quê? Porque isso vai ajudar a gente a entender algo interessante, né? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Aí olha o verso 4 desse texto de João. Eu acho muito legal esse texto, porque diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Deus já tinha determinado, antes dos tempos eternos, que seu filho tinha que passar pela Samaria. Ele tinha 3 rotas para chegar em Jerusalém. Só que a Bíblia era, né? Por que era necessário? Porque Jesus viu que ali havia um problema que deveria ser resolvido. Então, a primeira coisa, né, nós temos que ter certeza que existe um problema e que esse problema precisa ser resolvido. Nós não vamos lá só para tomar cafezinho. Jesus não foi lá só para tomar um copo d'água do poço de Jacó. Ele podia mandar chover na hora, e chovia. Ele podia mandar a terra brotar água, brotaria. Inclusive ele mandou várias vezes, não para ele, mas para Israel, e brotou. Então, era necessário. Então, Jesus viu uma necessidade em Samaria que precisava ser resolvida. Então, necessidade, né? Jesus viu que havia uma necessidade. O que ele fez? Ele se colocou à disposição. Não adianta eu saber que o irmão tem um problema e eu não me apresento para resolver o problema. Adianta. Mas a maioria dos membros da igreja, eu estou falando da igreja mesmo para a gente tentar mudar isso, pergunta: o que aconteceu? Aí a pessoa: isso. Ah, que pena, que dó. Ah, tá bom. Se você não se vai colocar para ajudar, então não pergunta nada. Melhor ser calado. Deus vai te condenar com mais severidade por perguntar e tornar indiferente a necessidade da pessoa do que você ficar calado. Então é melhor você ficar calado. A pessoa fica curiosa, né? E não quer ajudar nada, só pergunta. Ô José, o que está acontecendo? Ah, tá bom. Deus te abençoe. Vá com Deus. Isso é do diabo, irmão. Não é de Deus, não. Tá? Depois fala que não tem diabo na igreja. Está cheio. Mas não espiritual. Assim, o ser espiritual, né? Estão acorrentados em cadeias eternas, aguardando o dia do juízo. Mas está cheio de pessoa que está nem aí para você, não. Ela só quer saber para futricar, matar a curiosidade. Não. Jesus viu, eu vou tentar evitar falar muito.
Então Jesus viu uma necessidade, Jesus se colocou à disposição para resolver o problema lá do pessoal lá da cidade de Samaria. Mas quando ele chega lá, ele depara com um monte de preconceito. Não deparou? Nós vamos deparar com preconceitos? Vamos. Né? Então Jesus vai ter que superar os antes de atingir o coração da mulher samaritana. Então, Jesus teve que passar pela mulher samaritana. Jesus teve que passar por Samaria, por quê? Porque tinha que salvar aquela cidade. Era necessário. Então Jesus se coloca à disposição, ele muda a trajetória. Não é que ele muda, ele podia escolher outras rotas para chegar lá em Jerusalém, mas por ser necessário, ele passa pela cidade dos samaritanos, ele se coloca à disposição para ajudar. É isso, Evandir, na prática que você tem que fazer. E aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai criar, você copia a frase toda, um ambiente de aceitação. Jesus cria um ambiente onde ele podia falar, ouvir, questionar, pedir. E a primeira coisa que Jesus faz, ele pede. Um judeu pedindo ajuda, um samaritano? Naquela época? Nunca. Jesus pede à mulher samaritana, que já tinha passado por 5 casamentos, estava num relacionamento pecaminoso, errado, ele pede água. Às vezes você cria um ambiente, sabe, o Cláudio? Aqui? Aqui? Oh, obrigado, meu irmão. Tá vendo a necessidade que eu tenho? Você resolveu o meu problema. Obrigado. Então, havia uma necessidade, né? Jesus se dispôs, Jesus enfrentou os preconceitos. Diante dos preconceitos, ele cria um ambiente para que pudesse gerar diálogo, confiança, né? E como? Ele pede um favor. Você pode me dar um copo d'água? Você é judeu? Pedindo uma samaritana água? Então, quais são os preconceitos, né? Ela começa falando que ele era judeu. Aí você pode mostrar quantas vezes a igreja ajudou. O irmão falou, às vezes as pessoas falam que a igreja não faz nada por ela. Aí você pode sentar e falar, não, então tá bom. Então a igreja não faz nada por você? Não. E aquela vez que ela fez isso, e aquela vez que ela fez isso. E os irmãos que lutam durante a semana para preparar uma mensagem, para te abençoar e você não chega. Aí você fala, confronta a pessoa, né? Aí então, a primeira coisa, chamou Jesus Jesus pede um favor, ela chama Jesus de um judeu, né? Você é judeu, como é que você pode me pedir água? Depois ela vai mudando, de judeu virou Senhor, ó, progrediu, ó. De Senhor, né? Virou profeta, opa, melhorou. Olha como é que ela está progredindo, irmão. Ela está progredindo. Então nós temos que perceber esse progresso enquanto estamos tentando ajudar as pessoas. E de profeta, né? Ela chamou ele de Messias. Olha o progresso dessa mulher, irmão. Num diálogo. Quando as pessoas querem lidar com seus problemas, elas, numa conversa, ela mostra disposição de fazer algo para superar sua dor, seu problema. Num diálogo. E você vai acompanhando e ajudando a pessoa. Aqui, ó, num diálogo. Mas Jesus criou o ambiente. Tirou o medo, tirou o receio. Me dá um pouquinho de água. Quebrou ela, no sentido por ser samaritano. Tá. Então, Jesus, né, além de quebrar essas barreiras, pedindo água, Jesus teve que vencer outras barreiras, né? Mágoa,
Lembrando que foi um judeu que destruiu o templo da cidade samaritana, da cidade de Samaria, lá em Gerazim. Foi um judeu, foi lá, acabou com o templo dos judeus, do samaritano. Então, tinha mágoa. Talvez essa mágoa que levou ela à pergunta, aonde que vocês falam que é em Jerusalém, nós falamos que ela é em Gerazim, e aí? Talvez o que levou ela a fazer essa pergunta foi a mágoa, porque foi um judeu que foi lá e destruiu o templo deles, de adoração. É como se chegasse alguém aqui e destruísse esse prédio. Aí nós chegássemos aqui, peraí, mas quem fez isso? O prefeito. Ué, vai dar uma raiva, não vai? Quem é ele para fazer isso? Foi um judeu que destruiu o templo dos samaritanos. Então havia preconceito, né? Eu já coloquei, então não preciso colocar mais. Havia um problema sexual lá, irmão? Foi o primeiro problema que Jesus atacou? Não. Não. Porque sexo fora do casamento manda para o inferno tanto quanto mágoa. Mas se eu resolvo o coração da pessoa, isso aqui desaparece. Ó. O problema da igreja, de modo geral, é que pecado é só da cintura para baixo. Infelizmente. Tinha mágoa. Como você entende a história toda, né? Mas também tinha problemas sexuais lá. Jesus viu que ela estava com sede. E Jesus ofereceu uma água que mataria a sede dela. Porque essa sede aqui não era física, era espiritual. Você pode perceber que a pessoa está com medo, está ansiosa, está com culpa, está sentindo rejeitada, assim, ou seja, e você pode tratar aquela situação, né? Jesus, ele focou nos problemas imediatos do que nos problemas antigos. Porque quando ela tentou levantar a questão da mágoa, do templo, ele volta para a realidade pessoal da pessoa. Isso já aconteceu há tanto tempo, né? Então, ele tratou e abordou a situação pessoal da pessoa, né? Olha, a mulher estava em adultério, mas Jesus manteve respeito pela pessoa. A Bíblia fala que nós não devemos falar mal de ninguém, nem das mulheres que se entregam à prostituição por causa de dinheiro, a gente vê isso, né? Mal de ninguém, irmãos. Não sabe por que levou aquela mulher a ir para aquela situação. Então existe problema sexual? Existe, mas Jesus manteve respeito. Jesus não chegou dizendo que não podia conversar com aquela mulher. Rapaz, senta um divorciado hoje na igreja, você pode nem chegar perto, porque você se contamina, né? Não é o meu caso, não é o caso aqui da congregação do Alterosa, mas na maioria das igrejas os caras expulsa, não é da igreja. Espera aí, irmãos, aqui, olha aqui. Nós não estamos seguindo Jesus, não, estamos seguindo os homens. Está errado isso. Jesus manteve respeito. E além de manter respeito, Jesus foi bem objetivo no tratamento, no tratamento com aquela mulher, porque ele não concordou, não discordou. Você vê Jesus concordando com ela em algum momento? Você vê Jesus degladiando, brigando com ela em algum momento? Não, ele vai instruindo, ele vai conversando, ele vai dialogando, né? Até chegar ao ponto, né, que ele queria chegar. Jesus tratou o pecado dela? Tratou. Mas foi no primeiro momento? No nosso caso seria no primeiro encontro? Não. Mas Jesus tratou o problema do pecado dela, né? E ele fez com compreensão. Né? Assim, existem situações que vamos por conta própria, outras situações somos empurrados para aquela situação, outras nós nem sabemos por quê, né? Nós nem vimos, mas
Se nós tivermos irmãos como o Senhor, que fez o que Ele acabou de fazer aqui, nós vamos ser abençoados. Né? Nós vamos... Né? Como lidar com a morte? Vamos ter um intervalo e a gente volta para falar da morte. Porque nós estamos vivendo, né, situações de morte dentro da comunidade cristã. Como lidar?